A gente não sabia que precisava de Zootopia 2 até ele ser anunciado. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre Zootopia 2, que chegou aos cinemas agora no final de novembro, e a gente tem que falar sobre essa continuação aqui no canal. Já te aviso que a gente vai falar sobre o filme com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido, vá ao cinema, assista, porque vale a pena. Se você gostou do primeiro, com certeza você vai gostar desse segundo. Já peço também para que, se você for um fã da Disney, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, que eu sempre tento trazer para vocês as novidades o quanto antes. E nós também estamos em temporada de vlogmas por aqui, então isso significa que estamos tendo vídeo todos os dias, de segunda a sexta, aqui em dezembro. Deixe seu like nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, vamos falar sobre Zootopia. Ano passado a gente foi surpreendido com o anúncio de várias continuações, né? Acho que, se eu não me engano, foi anunciado a continuação de Viva, A Vida é uma Festa, e também de Zootopia. Então agora finalmente chegou o momento aí da gente assistir Zootopia 2, que vai seguir mais ou menos basicamente a mesma fórmula que já foi feita lá no primeiro filme. Então aqui a gente também vai ter uma parte da população dos animais que é excluída ali de Zootopia, que no primeiro filme eram os predadores, né, que eram excluídos ali da cidade, e nessa segunda os excluídos vão ser os répteis. E eles seguirem a mesma fórmula do que eles já fizeram no primeiro, funciona muito aqui para esse segundo. Vou dar um contexto rapidinho sobre o principal aqui dessa história, desse segundo filme, só para a gente poder conversar sobre alguns pontos que a gente tem aí na história. Então o réptil principal aqui desse segundo filme vai ser o Gary, que a bisavó dele criou um projeto que basicamente meio que são paredes que elas se ajustam de acordo com as necessidades ali de cada animal. Então, por exemplo, no caso ali das cobras, elas precisam do calor, né? Porque elas não gostam do frio, as cobras aqui do filme. Então ela tem paredes ali que ajustam o ambiente para o calor, para as cobras poderem sobreviver. Para os ursos polares, por exemplo, eles precisam do frio, então ajustaria ali para os ursos poderem viver no frio, e enfim. E ela confiou esse projeto dela ao bisavô, a um dos membros ali da família Lindsley, porque essa família é meio que como se fosse uma família. Eles são muito ricos, mas eles meio que ajudam ali o governo, meio que fazem parte do governo da cidade, ajudam a financiar alguns projetos. Então a bisavó do Gary confiou o projeto dela à família deles. Só que, na verdade, na hora de ser registrado esse projeto, o cara ali, o principal, no caso, o bisavô, né, aí dos Lindsley, ele pegou a primeira página onde tinha a assinatura da bisavó do Gary, arrancou a assinatura e assinou ele. Então ele falsificou, dando os créditos do projeto para ele. E aí, além disso também, ele fez um plano ali, ele armou toda uma situação para que acreditassem de que foi os répteis, né, de que foram as cobras que mataram a sua empregada, a tartaruga, e aí com isso foi visto como se os répteis fossem um grupo de animais muito perigoso, e eles foram banidos da cidade. E eu quis dar esse contexto assim, meio rápido, o mais rápido que eu consegui, sobre a trama principal do filme, porque tem algumas coisas que, né, acontecem que giram principalmente em torno disso. Porque o primeiro filme, ele é muito bom ali no plot twist, principalmente no plot twist da Bellwether, né, de que na verdade era ela que estava manipulando o soro para fazer com que os predadores fossem vistos como perigosos, enfim, fossem banidos da cidade e tal. E para esse segundo filme, os plot twists, porque é mais de um, também são muito bons. Nessa história da relação da família do Gary com a família dos Lindsleys, nessa família dos Lindsleys a gente vai ter o Paul Bert, que é o excluído também da família dele, né? Eles meio que não acreditam que ele realmente tem potencial para poder seguir a carreira da família, ou para poder fazer parte ali dos planos, e enfim. Então ele é o excluído da família, e tem um certo momento que a gente vê que ele resolve ajudar o Gary a conseguir, né, encontrar a escritura original com a assinatura da bisavó dele, para provar que a família dele não é ruim, que a família dele, na verdade, não tem culpa de nada, e deixar com que os répteis voltem a viver ali na cidade. Então, o Paul Bert, a princípio, ele começa ali a ajudar o Gary. E esse eu acho que é um dos plots, né, de quando a gente descobre, porque desde o início, quando aparece o Gary subindo na moto de alguém, a gente já ficava meio, tá, mas quem é esse, né? E aí a gente vai descobrir que é
esse personagem, que é o Paulbert. Só que a questão é que, como eu falei, não é só esse plot, porque a gente simpatiza com ele, olha e fala, ai, que bonitinho, ele tá ajudando o Gary, porque ele não quer ser como a família dele, enfim. E aí, no final, a gente tem uma grande reviravolta, porque, na verdade, o Paulbert estava só meio que usando o Gary para poder chegar, né, e poder encontrar onde estava a escritura e jogar fora a queimar essa escritura original para os direitos e pro projeto continuar ali com a família dele. E Isotopia sabe fazer muito bem isso, né? Tanto no primeiro filme quanto no segundo. Eles sabem fazer muito bem isso de ter um personagem que a gente acaba criando um pouco de carinho, a gente acaba simpatizando, porque ele tá querendo ajudar ou meio que a minoria dentro do filme, e aí, na verdade, quando a gente chega mais pro final, aquele personagem, na verdade, é um grande vilão, né? Ele, na verdade, tá querendo prejudicar o nosso protagonista. Então, no primeiro filme, eles já souberam fazer muito bem isso, como trabalhar esses plot twists. E nesse segundo, eles também souberam fazer, eu acho que diria que melhor ainda, até porque a gente tem mais de um, né? Agora, vamos falar de Judy Hobbs, uma das nossas protagonistas, que, assim, gente, nesse filme, ela me irritou muito. Pelo menos até metade do filme ela me irritou. Que nesse segundo, ela continua muito querendo continuar se provando para todo mundo de que ela é capaz de conseguir resolver um caso muito difícil, de que ela tem a capacidade de ir para isso, que ela é boa no trabalho dela, e ainda isso junto com o Nick, né? Porque aqui dentro do DTZ a gente vai ver que eles são sempre separados em duplas para resolver os casos. Então é a Judy com o Nick, eles viraram parceiros ali na polícia. E ela quer muito sempre, então ela tá sempre muito atrás disso, de provar para as pessoas, de querer provar pro chefe Bogo, provar pros outros colegas dela que duvidam dela, querer provar para todo mundo que ela também é boa, ela também consegue resolver os casos e enfim. Só que isso, gente, isso é ao extremo, sabe? E no começo do filme é isso, assim, o tempo todo e meio que as 24 horas do dia dela, ela se esforçando ao máximo para conseguir provar para as pessoas o quanto ela é boa, né? Para poder provar o valor dela como policial realmente. Só que em contrapartida do outro lado, a gente vai ter o Nick, em que o Nick não é que ele não quer resolver os casos, só que ele não tem essa sede tão grande igual a Judy. Por quê? Porque o Nick entende que ele tem limites e que ele respeita os limites dele, né? Porque tem vários momentos ali que eles estão tentando descobrir, antes deles conseguirem chegar no Gary realmente, eles estão tentando descobrir aonde que tem cobra, onde estão as cobras, né? Que cobra que é essa, por que elas voltaram ali para a Utopia, enfim, estão tentando entender o contexto. Em vários momentos o Nick fala que ele, pra ele meio que assim, não vale a pena ficar indo atrás, até porque eles correm risco de vida em vários momentos, né? Eles quase morrem em alguns momentos, como, por exemplo, quando perseguem o Gary dentro dos tubos de água. Por quê? Porque a cobra consegue meio que respirar ali dentro da água. Agora, a Judy e o Nick não. Então, o Nick, em muitos momentos, tenta trazer isso pra Judy, e a Judy fica meio que, ai, nossa, então ele não quer resolver o caso, ou ai, nossa, então ele não liga. E não é isso. E a Judy tava me irritando muito, sabe? Porque é uma coisa acelerada nela, assim, o tempo todo, que eu também já tava em alguns momentos falando, menina, pelo amor de Deus, calma e respira. E eu entendo muito o lado dos dois, sabe? Porque eu entendo o lado da Judy, que a gente viu no primeiro filme que ela vem de um lugar que era muito difícil, né? A pessoa conseguir sair dali. Ninguém acreditava que ela realmente poderia se tornar uma policial coelha. E ela conseguiu. Então ela conseguiu provar que você se dedicando, você indo atrás, correndo atrás do seu sonho, atrás do que você quer, do seu objetivo, enfim, você consegue chegar lá. Então a gente sabe que a Judy vem desse lugar de todo mundo sempre ver realmente ela como essa coelha fofinha e enfim. Eu acho que também aqui tem um ponto pelo fato de ela ser mulher, que quando você é mulher, a credibilidade que você ganha também é muito menor. Então eu entendo o lado da Judy de querer provar para todo mundo que ela é sim muito boa, sabe? Que não foi apenas um caso que ela conseguiu resolver, que foi lá o da Bellwether. Não, ela consegue resolver qualquer um. Eu entendo ela, mas ao mesmo tempo eu também entendo o lado do Nick. Porque não é que, novamente, não é que o Nick não liga, mas ele respeita os limites dele. E eu acho que ainda tem um momento, é um dos momentos principais, meio que de briga, né, entre eles dois, que o Nick fala que por que a Judy tá se esforçando tanto pra querer provar, pra querer mudar o mundo, sendo que
O mundo sempre foi assim, sabe? Não vale a pena você ficar arriscando a sua vida para tentar mudar uma coisa ou tentar mudar algo que vai ser impossível ela mudar sozinha. É claro que aqui a gente falando de um filme, ela consegue ter um final feliz, e enfim. Mas se fosse a realidade, o Nick tá certíssimo, né? De que algumas coisas realmente sempre foram assim, né? O mundo sempre foi desse jeito, sempre foi com essas coisas de corrupção acontecendo. E não vai ser uma única atitude ali da Judy que mudaria tudo, né? E faria com que as pessoas nunca mais fossem fazer isso, e enfim. Então eu gosto desse equilíbrio que tem, desse desenvolvimento que a gente tem na relação dos dois, porque a gente tem até que um equilíbrio, né, entre eles, entre essa questão da Judy ser muito acelerada e ela querer a todo custo mostrar o valor dela e provar para as pessoas que ela é boa, e ao mesmo tempo a gente tem ali o Nick mostrando para ela e falando para ela que não vale a pena ela ficar correndo risco de vida para mudar um mundo que sempre foi dessa forma. E também, claro, como eu falei, de que existem limites, né, no que você pode fazer e o que você não pode. Algumas coisas já tinham ficado claras para mim lá no primeiro filme. Então, por exemplo, quando acaba o primeiro filme, que a gente vê que o Nick se tornou da polícia, enfim, agora ele é o parceiro ali da Judy, tem um momento que a Judy fala pro Nick, né, eles estão se irritando, aí o Nick estão se provocando, e aí o Nick fala, para com isso, você sabe que me ama. E a Judy olha e fala, eu amo mesmo. Vá, você sabe que me ama. Será que eu sei? Sim, eu sei mesmo. E quando ela falou isso, pra mim ali já ficou claro que eles eram um casal, entendeu? De que eles tinham um relacionamento. Eu tinha entendido isso pelo menos. E aí eu vi algumas pessoas falando, não gosto muito dessa questão de que nesse segundo filme levaram a relação dos dois bem pra esse lado de romance. Gente, pra mim esse lado de romance deles já era nítido desde do final do primeiro filme. Uma outra questão também que eu ia falar que causou confusão na minha cabeça, mas não sei se seria exatamente essa palavra. Mas que no final do primeiro filme também, depois que a Judy e o Nick eles conseguem resolver o caso ali dos predadores, da Bellwether, a gente vê que o chefe Bogo tá dando muito mais credibilidade realmente pra Judy e dando alguns outros casos um pouco maiores, né, para ela, além de ser apenas uma guarda de trânsito. Então, dando casos melhores para eles investigarem, tal como, por exemplo, que tem um cara tirando racha no meio da rua, e aí eles vão atrás ali, que a gente descobre no final que era o Flecha, né? Só que, assim, nessa parte, mostra que o chefe Bogo, ele começou realmente a acreditar mais na Judy e dar mais credibilidade pro trabalho dela. E aí, quando a gente vem para esse segundo filme, a gente vê que meio que nada mudou, porque ele não queria que ela participasse desse caso aí dos répteis. E aí eu fiquei meio, o que mudou na cabeça dele? Sabe? Não sei, acho que algumas coisas não fizeram muito sentido. E a gente já tinha visto algumas ceninhas, né, ali de Zootopia 2, que eles tinham publicado pra gente. E a gente viu algumas cenas de que eles estariam fazendo uma terapia entre parceiros. E que, gente, essas cenas de terapia, elas são tudo, sabe? Eu acho que a personagem, a psicóloga, ela é maravilhosa. Ainda mais quando ela, logo no começo, que a Judy começa a falar, explicar meio que tudo, como que eles chegaram ali. E ela olha e fala, prestem atenção como ela tá acelerada, ela não deixa o parceiro dela falar e tá. Observem que ela responde primeiro, não deixa seu parceiro falar e fica batendo a patinha pra esconder o desconforto. E além disso, a gente vê que isso é muito necessário, porque depois, mais lá no final do filme, é um momento, tem uma cena meio que quase realmente de terapia, né, da Judy e do Nick, que eles abrem realmente o coração deles, e eles falam tudo que eles queriam já ter falado. Então a terapia faz efeito, e até os outros companheiros, né, os outros parceiros ali do mesmo lugar que eles ali da polícia, né, eu ia falar do mesmo chefe, mas eu não sei exatamente. Mas os outros personagens, a gente vê que eles também foram pra terapia, porque eles viram funcionário com a Judy e com o Nick, então eles também foram pra terapia, como os zebros, né, que são as duas zebras ali, que são irmãos. Gente, é necessário, tá? Novamente, falo pra vocês, isso aqui foi mostrado aqui em Zootopia, né, da terapia, e realmente, a gente faça uma terapia, porque o resultado final é muito bom. E aí, assim, na minha opinião, e a gente precisava de um Zootopia 2? Não. Sinceramente não, eu gosto do trabalho que eles fizeram, eu acho que a gente teve uma trama legal, a gente teve uma coisa nova, apesar de terem usado a mesma coisa, a mesma receita de bolo do que a gente tinha visto no primeiro, eles souberam usar muito bem, porque funcionou muito pra esse segundo filme, né, os personagens, eu acho que tem muitas relações que são bem desenvolvidas,
Os personagens novos que aparecem, eles realmente são essenciais para o desenrolar ali da história. Alguns personagens que a gente já conhecia também aparecem, né, fazem uma pontinha aqui nesse segundo filme, que também é muito legal da gente ver e tal. Então, assim, eu gosto do resultado final que a gente teve desse segundo filme, mas se você olhar pra mim e falar, a gente precisava? Não, porque eu acho que o primeiro já tinha sido ali bem redondinho. E ainda mais quando a gente fala aí de animação, né, sempre fica aquela coisa de que é animação, então muito provavelmente vai ser uma coisa mais bobinha, voltada para crianças. Gente, desculpa, não é o caso de Zootopia. Eu acho que o primeiro já não era muito o caso, e esse segundo eu acho que ainda menos, porque as temáticas, né, as tramas que eles trazem aqui pro filme, vai para esse lado meio de corrupção, né, de pessoas que às vezes têm a grande ideia de algum projeto e aí vem outra pessoa, vem outro cara maior com dinheiro, com mais poder e rouba o que a outra pessoa fez. Então eu acho que isso é muito legal, mostrando que a gente vive numa sociedade que é assim, né? Infelizmente, quem tem mais poder é quem acaba conseguindo se dar melhor. Apesar de que aqui a gente tem um final feliz, mas muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Assim como, por exemplo, a cena final, ela é muito bonita, do Gary conseguindo reencontrar a família dele, que é muito bonito, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que às vezes vão embora, vão para outro país, fugindo de alguma coisa, fugindo às vezes de guerra, né, vindo refugiado e tal, e acaba não conseguindo reencontrar com a sua família. Então o Gary conseguir reencontrar a família dele no final também foi muito bonito. Então eu acho que Zootopia 2, apesar de que eu achei que não precisava, ao mesmo tempo ele também foi muito bem feito, porque tem várias dessas mensagens assim legais para passar para as crianças. Que também aí no caso do Paulbert, como eu falei, a gente vê que ele podia não ter virado o que os pais dele, o que a família dele virou, né? De fazer aí só pensar neles e pegar a ideia dos outros realmente, virar essa pessoa ruim que ele virou. Ele podia ter seguido por um caminho diferente, ele podia ter sido melhor, né, do que a família dele era, mas ele não quis. E essa parte eu acho que me lembrou bastante de quando a gente tá, principalmente na escola, que às vezes a gente olha e fala que gosta de alguma coisa, ou começa a ter algumas atitudes para conseguir se encaixar naquele grupinho que a gente quer. Só que às vezes aquele grupinho que a gente acha que a gente quer se encaixar, na verdade a gente não se encaixa porque eles não são pessoas boas. Ou porque as ideias deles não batem com a nossa. Então, tudo isso eu acho que dá pra gente aprender e dá pra gente tirar aqui de Zootopia. Como eu falei, se você assistiu o primeiro, gostou do primeiro, com certeza você também vai gostar aqui do segundo filme de Zootopia, porque ele também é muito legal, tem personagens legais, tem música legal, música nova aí da Shakira pro filme também é bem legal. Será que a gente vai ter um Zootopia 3? Não sei, gente. Eu acho que tem chances, tá? Até porque eu descobri que aí na Ásia eles gostam muito de Zootopia. Tanto que no parque da Disney lá da Ásia tem até uma área só de Zootopia, porque eles gostam muito do filme. Então, como dá muito dinheiro e esse segundo filme tá dando muito dinheiro pra Disney, não duvidaria se realmente a gente tivesse aí um terceiro filme. O bom é que o universo de Zootopia ele é bem grande, né? Então dá pra realmente expandir cada vez mais, explorar cada hora ali, vamos falar aqui, um grupo de animais. Então, querendo ou não, eu acho que dá pra fazer coisas bem legais aqui com este universo. Se você assistiu a Zootopia 2, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos discutir. E a gente então tá com vídeo todos os dias, de segunda a sexta, aqui neste mês de dezembro. Pra você não perder, então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nada do Vlogmas desse ano. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.